Você já evangelizou alguém com pessoas próximas de você e você tentava explicar e pessoas interferiam e atrapalhavam o que você estava falando? Você já fez isso? Isso é falta de sabedoria, né? Falta de sabedoria. Porque aquelas pessoas, muitas delas que estão ali, você está evangelizando uma pessoa, elas vão ser instrumento do diabo para atrapalhar a evangelização. Eu tenho experiência nesta parte. E nós, como servos de Deus, temos um espírito de sabedoria. Devemos saber que o momento, dependendo do momento, se tiver um grupo de pessoas, se você tem um alvo, o alvo é uma pessoa para ser evangelizado, você nunca deve evangelizar ela com pessoas ao redor, porque você não sabe quais são os filhos do diabo que está ali para atrapalhar, né? E no livro de Atos, capítulo 13, o apóstolo Paulo enfrentou um desses filhos do diabo chamado Bar Jesus, né? E esse homem, ele atrapalhou muito a pregação do evangelho e Paulo teve que tomar uma medida, usar do seu poder de apóstolo, né? Está aqui no capítulo 13, versículo 6. Diz assim, em diante, versículo 6 em diante. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, né? Chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Resistia-lhes, porém, Elimas, o encantador, assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Comigo tem acontecido isso. Lá no meu trabalho, né? Tem uma pessoa muito simples, humilde, e volta e meia: Sou Zaqueu, leia a Bíblia para mim, fala das coisas de Deus. E lá tem um também que, desviado entre aspas, né? Já participou e tal, é o que mais fala alto, grita, esperneia, o que dá um péssimo exemplo. E toda vez que essa pessoa vem falar comigo, às vezes eu tento falar alguma coisa, o outro atrapalha. Aí eu tomo esse cuidado agora, quando eu quero falar das coisas de Deus, só eu e ele. E aí teve um outro também, teve um outro lá no meu trabalho, que ele gosta de ouvir as coisas da palavra de Deus. E tem um senhor lá, estava também lá, participa dessas igrejas, né? Porque perguntei para ele: você lê a Bíblia? Não, faz tempo que eu não leio. Aí estava falando, ele se intrometeu. Aí nós estávamos falando, chegou no rei Davi, né? Estava falando que Davi foi punido porque ele adulterou com Betseba. Não, 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 não. Não foi por causa do adultério, não. Porque naquela época era permitido ter várias mulheres. Ele não conhece a palavra de Deus. Não sabia que a lei proíbe o adultério, tomar a mulher do outro. Ele foi punido porque ele mandou matar o esposo da mulher. Falei não. Aí atrapalhou tudo lá, sabe? Então, meus amigos, meus irmãos, se você tem um crente, entre aspas, do teu lado, você vai evangelizar, não faça isso. E também quando você vai evangelizar e você tem um crente que ele não tem sabedoria, você vai começar a falar das coisas de Deus, ele se intromete porque ele não tem conhecimento. Ele começa a falar coisa que o diabo vai usar ele e vai atrapalhar o evangelismo seu. A melhor coisa, a maior segurança que você tem é você ir sozinho, a não ser que você tenha alguém que você sabe que é verdadeiramente homem de Deus ou mulher de Deus, que tem conhecimento da palavra, aí sim. Mas do contrário, o diabo vai usar aquela pessoa e vai tirar a atenção e vai jogar sementes erradas. Então você toma muito cuidado quando você for evangelizar. Nós devemos ser sábios, descobrir que o inimigo está ali. O inimigo age através das pessoas, né? Você começa a explicar com a pessoa, explicar a palavra de Deus, aí tem ali o crente, sábio, conhecedor de tudo, ele começa a atrapalhar. Aconteceu tantas vezes comigo. Eu já li a Bíblia, não sei o quê. Aí começa a dar palpites errados, começa a contradizer o que você está ensinando. Isso é um perigo. E nós, como servos de Deus, devemos perceber essas artimanhas do inimigo.
Você, já aconteceu isso com você? Se aconteceu com você, escreve aqui embaixo, né? Se você evangelizou e teve alguém que atrapalhou a sua evangelização. Pode ter certeza que foi o inimigo que usou ele, que ele não é verdadeiramente um servo de Deus. Mas segundo o versículo 10 do capítulo 13, ó filho do diabo, cheio de todo engano, é esse que ele é. Que Deus possa abrir os teus olhos, tua mente e te dê sabedoria para quando você for levar a preciosa semente, a mensagem do Evangelho, você não fica compartilhando com esses que não merecem, né? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.